Sabe aquela força que mantém a gente com o pé no chão? A gravidade. A gente nem para pensar nela, né? Tá sempre aí, funcionando. Mas e se, do nada, de um segundo para o outro, ela ficasse 2 vezes mais forte? É, é esse cenário meio maluco que a gente vai explorar agora. Então a pergunta é essa: o que iria acontecer se a gravidade simplesmente dobrasse? Pode até parecer coisa de filme, mas as consequências. As consequências são bem reais e, para ser bem sincero, bem assustadoras. Não ia ser só um dia complicado, não. Seria o fim de tudo que a gente conhece. Vamos mergulhar nisso para entender o porquê, começando pelo impacto imediato. Ok, primeiro de tudo, o mundo de repente pesado. Para a gente ter uma ideia da dimensão do colapso, a gente precisa primeiro sentir esse peso. O foco aqui é no impacto instantâneo, naquele exato segundo em que tudo, inclusive o nosso próprio corpo, fica com o dobro do peso. É bom a gente sempre lembrar o que é a gravidade, né? Pensa nela como se fosse uma âncora invisível que segura o universo num lugar. Ela não só dá peso para as coisas, mas ela que dita o movimento dos planetas, o jeito que a chuva cai, a trajetória de uma bola. É basicamente a regra número 1 da nossa realidade física. E essa mudança seria na hora, sem aviso. Uma pessoa com 80 quilos, de repente, ia sentir como se tivesse 160. Aquele carro popular de 1,5 toneladas ia pesar 3 toneladas, esmagando os pneus contra o asfalto. E aqui que está o pulo do gato. A sua massa, ou seja, a quantidade de matéria que forma seu corpo, continua a mesma. O que muda é o peso, que é a força te puxando para baixo. E essa força, bom, ela dobrou. Certo. Com tudo e todos pesando o dobro, o que acontece? O colapso. Imediato e violento. A nossa civilização inteira foi construída por uma gravidade específica e ela simplesmente não ia aguentar o tranco. A primeira sensação seria do próprio corpo virando uma prisão. Só tentar ficar de pé já seria um esforço sobre-humano. Levantar o braço seria o mesmo que tentar erguer um peso de academia. E respirar, nossa, cada inspiração viraria uma batalha contra uma pressão esmagadora no peito. E não seria só o corpo, claro. Toda a nossa infraestrutura começaria a desmoronar ao mesmo tempo. Prédios, incapazes de suportar o próprio peso em dobro, virariam pó. Pontes iriam se partir como se fossem de palito. E talvez o mais assustador, as barragens. A água, agora 2 vezes mais pesada, ia arrebentar tudo, liberando ondas gigantescas, verdadeiros tsunamis terra adentro. Mobilidade? Acabou. Já era. Os aviões dependem de um balanço perfeito entre peso e sustentação para voar. Com o peso dobrado, esse balanço some e eles simplesmente caem do céu. E nas estradas, os carros e caminhões teriam as suspensões esmagadas na hora. O mundo viraria um gigantesco engarrafamento de destroços. E o desastre não ia parar nas nossas criações, não. O próprio planeta Terra reagiria de forma violenta a essa mudança. A escala da catástrofe seria global. O planeta inteiro ia entrar em parafuso. A atmosfera, mais pesada, seria comprimida, o que aumentaria a pressão do ar a níveis perigosos e criaria tempestades como a gente nunca viu. A pressão extra na crosta da Terra poderia ativar falhas geológicas, causando terremotos e erupções vulcânicas em todo lugar. Até os rios correriam com uma força brutal, erodindo a paisagem violentamente. E a vida no planeta seria devastada. Árvores gigantes que levaram séculos para crescer iam quebrar como galhos secos, achatando florestas inteiras. E os animais, especialmente os maiores, teriam os ossos quebrados pelo próprio peso, sem conseguir se mover para achar comida ou fugir. Ok, o cenário é de caos total. Mas e se alguns de nós conseguíssemos sobreviver ao colapso inicial? Como seria a vida a longo prazo? A humanidade ia precisar se adaptar de um jeito radical só para continuar existindo. A única chance seria a tecnologia. Teríamos que construir coisas totalmente diferentes. Estruturas baixas, robustas, quase como bunkers. Ajudas para se mover, tipo exoesqueletos, não seriam ficção científica, mas uma necessidade básica. E a agricultura? Teria que ser reinventada, já que levantar um simples saco de grão seria um trabalho para várias pessoas. A vida de todo dia se transformaria num treino de força constante. O simples ato de caminhar queimaria calorias como se fosse uma corrida. E esportes que desafiam a gravidade, como basquete ou salto em altura, se tornariam apenas memórias de um passado mais leve. E se a gente pensar bem mais para frente, numa escala de tempo de evolução, a pressão constante de uma gravidade dobrada não mudaria só a nossa tecnologia, mas a nossa própria biologia.
Ao longo de milhares de anos, a seleção natural ia fazer o seu trabalho. Indivíduos mais baixos, com pernas mais grossas e ossos bem mais densos, teriam uma vantagem para sobreviver. Com o tempo, uma nova espécie de hominídeo poderia surgir, perfeitamente adaptada para viver sob o peso de um mundo 2G. A comparação entre as duas espécies seria gritante. A nossa forma atual, mais alta e esguia, daria lugar a uma fisiologia mais baixa, robusta e compacta. A densidade óssea teria que ser muito maior para evitar fraturas e a massa muscular seria imensa em toda a população, não por escolha, mas por pura necessidade de sobrevivência. Então, no fim das contas, a reflexão é essa. Toda a nossa civilização, nossa biologia, nossa história, tudo foi construído em cima de uma constante que a gente nem percebe. Se essa única regra do jogo mudasse, não seria só o nosso mundo que entraria em colapso, mas nós mesmos seríamos forçados a nos tornar algo totalmente novo. A pergunta que fica no ar é: em que nós nos tornaríamos?